Fora de Jogo apresenta 90 mais 3, o teu videocast semanal. Com os mágicos Ricardo, Afonso e Zé Miguel, soltinhos para mais uma emissão. Mais 3. Sejam bem-vindos a mais um episódio de 90 mais 3. O meu nome é Afonso Couto e estou aqui com os mágicos Ricardo Quinteiro e José Rabassa. Hoje temos a honra de ter aqui connosco José Faria. José, antes de mais, muito obrigado por ter aceito o nosso convite para esta ótima conversa. Aí em casa devem-se recordar mais recentemente da passagem do José pelo Estrela da Amadora, onde teve um papel, vários papéis neste caso, ao longo de praticamente 5 anos, e também tem uma relação muito estreita com o Leixões, e portanto é algo que vamos explorar neste episódio, além de falarmos de futebol, que é para isso que aqui estamos. José, muito obrigado uma vez mais. Antes de começar, o Ricardo faz uma pequena apresentação do nosso convidado, espero que goste. Obrigado eu, e já agora também aproveitar para vos parabenizar pelo projeto e agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui presente. Muito obrigado. Obrigado nós. José Faria nasceu a 7 de junho de 1986 em Matosinhos e cresceu numa família humilde que desde cedo lhe passou a importância do trabalho. Desde miúdo muito ligado ao Clube da Terra, o Leixões, quer como atleta da formação, quer como adepto, por influência dos seus pais, que foram inclusive funcionários do clube e que o levaram ao Estádio do Mar desde muito jovem. O Leixões, diga-se, que além de toda a componente esportiva e associativista, foi para o Mister a sua grande escola de vida. Antes de ser treinador, o Mister foi jogador de futebol e formou-se, que lá está, no seu Leixões, passou pelo Pedras Rubras, Infesta, Lessa, Salgueiros, Académico de Viseu, Custóias, Valadares, Pedrosos e Parafita. Como treinador, iniciou o seu percurso no Leixões, primeiro como treinador de futebol praia, depois na equipa B, posteriormente a convite de Paulo Lopo transitou para a equipa de sub-23 de Leixões, onde quase foi campeão, e para finalizar ainda foi coordenador da formação dos bebés do mar. No Estrela da Amadora, em 5 anos, o Mister fez um pouco tudo, foi treinador adjunto, coordenador da formação, vice-presidente do clube, diretor desportivo e treinador da equipa principal, onde, na época passada, ajudou a salvar a equipa da descida de divisão. A paixão pelo futebol é uma constante em toda a sua vida, tanto que muitas vezes abdica de planos em família para ficar a ver um jogo em casa, a analisar minuciosamente o que acontece dentro de campo. Seja um jogo da Premier League, onde pode ver os melhores em ação, seja um jogo da Liga 3, onde pode encontrar um talento para recrutar para uma equipa sua no futuro. O estilo de jogador que o Mister mais aprecia são os bad boys, os que são agressivos, fortes e rápidos no 1 para 1. Os Misters José Gomes, Vítor Oliveira e Vasco Seabra são alguns dos Misters que mais o ajudaram a formar-se enquanto treinador, e Sérgio Conceição e Jorge Jesus são as suas maiores referências, porque, tal como o Mister, são verdadeiros animais de competição. Tanto que o Mister diz que se não for para competir, não vale a pena chamá-lo. No capítulo pessoal, é casado, tem 4 filhos, 3 rapazes e uma menina. Nos tempos livres gosta muito de ir à praia, passear à beira-mar para recarregar energias e de pescar. Os pratos favoritos são churrasco e peixe grelhado na praia de Matosinhos. E, por fim, e não menos importante, referir que a exigência, a seriedade e o rigor caracterizam o Mister enquanto técnico. Por isso, e por viver para o futebol desde que se lembra, estamos certos que irá chegar muito longe nesta caminhada enquanto treinador, que ainda agora começou. Senhoras e senhores, seja bem-vindo, Mister José Faria. Muito obrigado, espetacular. Está bem apresentado. Muito bem, muito bem. Aqui uma palavra honrosa também ao Francisco Amaral, que me ajudou em alguns insights. Fizeram bem o trabalho de casa. É isso mesmo. E se calhar começar um bocadinho pelo Leixões. Pela paixão que é o Mister isso. tem por aquele clube e por aquela terra, acho que é importante começar por aí. Sim, se calhar começar pelo Leixões, e podemos estar aqui a noite inteira, ia ser pouco para falar do que é aquele clube, do que são as pessoas daquela cidade. É como tu disseste, o Leixões para mim não foi uma escola profissional, foi uma escola de vida. Mas foi mesmo, eu sei que isto é algo que se diz muitas vezes, mas não, os melhores momentos da minha infância são passados no Leixões, a acompanhar o clube. Cresci cresci naquelas portas, passei ali
a minha juventude, moldou muito aquilo que era o meu caráter. Sempre fui uma pessoa que era rigoroso na parte desportiva, muito responsável. O Leixões afastou-me de maus caminhos, que hoje em dia qualquer jovem está sempre a ser aliciado. Nunca fui de sair muito à noite, porque tinha sempre os treinos, os jogos. Nunca fui de consumir bebidas alcoólicas ou tipo de substâncias, muito devido àquilo que o Leixões me deu enquanto homem. Tive a oportunidade de jogar lá na minha formação, cheguei a profissional, fiquei nos séniores no primeiro ano, numa altura em que o clube era liderado pelo José Manuel Teixeira, alguém que veio renascer o Leixões. Depois dá-se a subida ao campeonato, à segunda liga, depois à primeira, numa altura em que eu ando convivi com o Mr. Vítor Oliveira. Foram momentos fantásticos e depois eu passei por alguns empréstimos, até que um dia mais tarde acabo por voltar novamente, depois de ter passado noutro store como o Salgueiros, para poder jogar na segunda liga, num ano difícil do ponto de vista profissional, enquanto jogador, mas muito enriquecedor, e por isso para mim é sempre muito delicado escolher, porque tudo que eu digo em relação ao Leixões nunca me parece ser suficiente, porque tu disseste aí a minha idade, agora já toda a gente sabe que afinal eu sou mais novo do que aparento ser, estou desgastado, estou cansado, como se costuma dizer, mas são 39 anos, vividos, a maior parte deles em Matosinhos. Mudei quando vim para, efetivamente, viver para Lisboa, para vir para o Estrela, e sempre fui muito ligado àquela terra, àquela zona. Agora sinto que, eu digo isto a brincar, mas muito a sério, quem trabalha num clube daqueles, com a exigência, com aquele tipo de adeptos, com aquela maneira de ser e de estar no desporto e na vida, sente-se preparado para trabalhar em outros contextos. E porquê que o Mister acha que o futebol se vive de forma tão diferente no Norte e depois mais abaixo, aqui em Lisboa, ou mais a Sul? Não te sei explicar. Eu tenho uma ideia que eu acho que tem a ver com a cultura da própria região em si. Tem muito a ver com... se reflete no futebol. Exatamente. Sacrifício. Acaba por ser um pouco isso. Eu agora, dizíamos em off, que agora estou em Lisboa e estou muito bem, adaptei muito bem. Porque a dimensão da capital, aqui tudo é maior, a luz, a parte empresarial, o network é completamente diferente. Ali parece-me que as pessoas são mais unidas, porque efetivamente é tudo mais pequeno, é tudo mais redutor, acabam por se fortalecer mais, acabam por ter que trabalhar o dobro para poder atingir os seus objetivos, e depois isso vai-se refletindo dentro do campo, e não é só a nível das equipas que estão nas ligas profissionais. Eu já sentia isso a nível da Liga Revelação, por exemplo, até mesmo ao nível do CP, Campeonato de Portugal, Liga 3 também, porque efetivamente existe, a maneira de ser e de estar é outra. Nós aqui em Portugal também não ligamos muito a isso, mas efetivamente o futebol é um desporto de inverno que aqui em Lisboa eu não sinto tanto, por exemplo. Ou seja, lá há carrinhos a todo momento, porque a malta, porque chove, porque eu quando treinava o Sub-23, uma vez nós íamos jogar, já não me lembro onde, e eu pedi ao motorista do nosso autocarro para desligar o ar-condicionado, porque o jogo era de manhã, era às 11 da manhã, e os jogadores iam no autocarro, o ar-condicionado ligado, quentinhos, super confortáveis, e eu pedi para desligar, que era para os tirar precisamente dessa zona de conforto. Exato. Ou seja, isto acaba por ser algo que efetivamente também se reflete, porque no Norte, por uma questão climática, é diferente, é tudo muito mais rasgadinho. É preciso mais sacrifício. É um pouco isso. Eu acho que, sem dúvida,
se nota essa diferença, assim como nota-se uma diferença também em relação, por exemplo, ao Algarve. Não é? Nós, só o facto de vermos a placa a dizer Algarve na portagem, Já relaxa. já colocámos o óculos de sol, já postura é logo outra. Exatamente, acaba por ser um pouco isso. Acho que acaba por ser pronto, esse conjunto de razões e de situações que nos leva por esse caminho. E de facto, Mister, além destes fatores que mencionou, eu até olho para a sua carreira como jogador e vejo aqui outra coisa que também é muito particular no Norte e sobretudo ali na região do Porto, que é as rivalidades, sobretudo em equipas ali que muitas vezes disputam umas contra as outras. E eu vejo a sua carreira, Lessing, Festa, Pedroços, Valadares, e falando do Canidelo, do Canelas, também há uma rivalidade muito própria entre essas equipas. Sim, é sempre muito difícil, não é? Porque estamos a falar de pessoas devido a essa não é pequenez, devido a ser tão Proximidade. à proximidade. Exato. É normal que haja sempre alguém conhecido do outro lado, é normal que essa competitividade esteja sempre muito presente. Eu, por exemplo, eu tenho a plena noção que jogar no Campeonato de Portugal, na série onde entram a maior parte dessas equipas, é muito complicado. Se calhar estamos a falar que noutras séries é tudo muito mais... é diferente, acaba por ser diferente. Ali, efetivamente, existem aquele sentimento bairrista, os clubes daquela zona, não é por acaso que quando falamos do Porto associamos à mentalidade, à mística, à vontade, ao querer, à raça, não é? Eu tento muitas das vezes também não ir... Estou-me a tentar polir um pouquinho nesse sentido, estou muito melhor, porque vivi muito a parte também de jogador aguerrido, de adepto, quando eu era mais novo, e agora, efetivamente, nós temos que colocar a razão acima da parte emocional, porque é muito importante no nosso trabalho nós termos essa capacidade de discernir e pensar de forma racional, mas é muito normal. Nós vemos agora, por exemplo, o Boa Vista, que infelizmente aconteceu o que aconteceu, mas é um clube, para mim, vai ser sempre uma referência, porque é um clube enorme. O Boa Vista, por muito mal que estivesse, em termos de outro tipo de condições, podia competir sempre, fosse com quem fosse, porque era essa alma boa visteira que vinha ao de cima, e os clubes históricos como Leixões, como o Varzim, como o Espinho, Salgueiros também, por exemplo. Eu lembro perfeitamente, no ano em que eu joguei no Salgueiros, o Salgueiros não tinha estádio, penso que agora ainda não tem estádio, sim. Mas nós éramos equipa grande naquela divisão, não era fácil, os adeptos não queriam saber se havia estádio, se não havia, se tínhamos autocarro, se não tínhamos, era o Salgueiros e bastava só para jogar, fosse onde fosse, contra quem fosse, e acreditássemos que éramos capazes de ser melhores e ganhar. E essa mentalidade que tantas vezes já vários treinadores tivemos a sorte de partilharem connosco, ou seja, eu sinto que na geração em que o Mister era jogador, e até mais antigas, essa mentalidade de sentimento de pertença era relativamente usual e fácil de passar essa mensagem. Aquilo que eu lhe pergunto é, com os jogadores da geração atual, como é que consegue passar isso para que aquilo seja de forma diferente? E que recursos é que utiliza para passar essa mensagem de união? Eu vou dizer uma coisa, eu não acho que fosse fácil nessa altura, porque eu tinha muitos amigos meus da minha geração que efetivamente não o eram, ou seja, eu acho que tem a ver também com a capacidade de cada um, com os valores que nos foram transmitidos. E eu, efetivamente, sou alguém que desde muito pequeno nasci com esse tipo de valores. Eu já disse isto em público, eu não gosto de perder para o meu filho, que tem 7 anos, 10 anos. É muito, mas não pensem que eu estou a brincar. É verdade. Eu, quando dou por mim, já estou a tentar competir, fico com uma azia tremenda se ele... Porquê? Porque é algo intrínseco. Vou-vos dar um exemplo prático. Eu, há pouco tempo, semana passada, estive em Matosinhos. O meu pai, que também se chama José Augusto, tem lá um grupo
jogam futebol na maré vaza, ali na areia, ou seja, quando a água vem, volta, e depois eles ao domingo de manhã montam lá umas balizas, e a semana passada, há 2 semanas ali, sabia que eu ia estar lá, não queres vir jogar um futebol? Aquilo, a maior parte dos jogadores, não é? É tudo uma alta da idade dele. Eu quando dei por mim já estava a dividir com os gajos, já estava... E depois só pensava, tem calma que ainda metes aqui não é? Lesionas alguém e depois... é um pouquinho isso. Não, é o bichinho competitivo. É o bicho que está sempre lá presente. Sim, sim. Eu quando entro nos treinos com os meus jogadores, que entro, faço questão de o fazer. Felizmente ainda estou numa fase em que eu consigo demonstrar o que é que eu quero que eles façam. Olha, eu quero que esta bola entre ali. Eu chego lá e exemplifico o que é que eu quero fazer no passe. Ok? A nível de bola parada também, é algo que eu me sinto confortável. Eu não facilito e tenho que meter caneleira, porque senão é o que é. E os jogadores recebem bem isso? Eu acho que sim. Eu acho que na maior parte das vezes o jogador... a malta costuma criar, como é que você dizer, idealiza uma coisa em relação ao jogador e depois na verdade é outra. O jogador, tu és jornalista, o cameraman trabalha na área dele, mas todos nós temos que comer, temos que dormir, temos as chatices com as mulheres em casa. Se alguém apitar no trânsito, vamos ter a tentação de responder. Ou seja, eles são humanos. Ou seja, e ali eles sentem que quem entra mais nessa vertente da conexão direta, de real, de genuíno, eu sou muito assim com eles, é conexão direta. Não há cá... Eles acabam por perceber, porque se eles não gostam de perder, eu não vou gostar de perder. Eu com eles, do ponto de vista da liderança, tenho uma relação, não gosto muito das tangas, como eu lhes costumo dizer. Para o bem e para o mal, eles sabem que eu lhes vou dizer tudo o que tenho a dizer na cara e aquilo que acredito. Obviamente, não vais falar igual sempre para todos, porque eles não são iguais. Nenhum jogador é igual. Um fator importante. Não, é muito importante, não podes. Há uns que reagem bem ao grito, há outros que não. Há outros que reagem bem ao carinho, outros não. Uns reagem melhor ao toque, tens que chegar à beira dele e dar-lhe um toque que ele se acorda. Podes estar ali a berrar, a falar, ele não te vai... Mas se deres um toque, ele vai reagir. E agora acho que o segredo está a encontrares, por isso é que se eu falar tanto da liderança na parte humana, que aqueles que são mais capazes de desbloquear, tirar o melhor de cada um, são aqueles que acabam por conseguir ter mais sucesso. Daí os capitães também para auxiliar o treinador naquilo que é o menos essencial, diria. Muito importante. Para não chegarem as tricas. Para mim não são capitães, são treinadores adjuntos dentro de um plantel, sem dúvida. Eu não entro no balneário dos jogadores, muito dificilmente, a não ser que avise, se eu disser, olha, fizemos 2, 3 vezes vídeo esta semana no auditório, o último vídeo, vou-vos mostrar um vídeo de 5 minutos, nós temos uma televisão considerável no balneário, vou lá para não obrigá-los a subir, a descer, mas aviso. Mas, por norma, não entro no balneário. Eu, se entrar, bato à porta e pergunto, digo aos capitães se posso entrar ou não. Ou seja, eu não estou presente, os meus adjuntos, a minha equipa técnica não está presente em grande parte dos momentos deles. Por isso, é muito importante para mim ter capitães que sejam claramente a extensão. Não é? O Mister já levantou aí o véu sobre a sua carreira de treinador, que começou também no Leixões, equipa B, coordenador de formação, sub-19, sub-23, e no sub-23 acaba por fazer uma ótima liga revelação. Praticamente é campeão, quase é campeão, exceto no final em que acaba empatado com os mesmos pontos. Eu queria que nos descrevesse esse início, porque muito do que é também começou daí. E portanto este início no Leixões também fez um bocadinho de tudo. Eu vou só... Não é corrigir, vocês fizeram muito bem o vosso trabalho. Na verdade, a minha primeira experiência como treinador começa com o futebol de praia. Eu disse futebol de praia, sim. Não falaste agora, o Ricardo falou. Vamos dizer como. Eu era um dos capitães da equipa de futebol de praia. Na altura, nós não tínhamos treinador e eu fui dar um treino porque não havia treinador e a época tinha que começar. E quando coloquei o apito à boca e no final daquele treino, disse, eu gosto disto. Sim. Pronto. Terminei a época de futebol praia, correu muito bem.
lá está, decidi continuar como treinador porque ganhei, porque isto é para quem ganha, ponto. E nesse ano nós ganhamos, fomos campeões nacionais, subimos de divisão, a equipa estava na segunda divisão. E, entretanto, dá-se essa sequência. Equipa B, entretanto, sub-23. O que é que eu achei? Na altura, eu era bastante novo e as coisas correram bem. Nesse ano, mais do que a parte dos resultados, nós promovemos bastantes jogadores que acabaram por sair para outros patamares. Foi o único ano da Liga Revelação em que os pontos passariam para... Ou seja... Passavam para metade da fase final. Passou para metade, porque desde então, corrijam-me se estou errado, mas sei que houve outras edições em que toda a gente começava com os mesmos pontos e então na minha cabeça nós acabámos por ser campeões em função de tudo aquilo que aconteceu. O que é que eu achei nesse ano? Na altura as coisas não terminaram bem e esse é um ano difícil, porque o Leixões troca 2 vezes de treinador na equipa principal. Estamos a falar que começou o Tiago Fernandes, com quem eu tinha uma boa relação. Depois troca entre o Mister João Eusébio, com quem eu também tinha uma excelente relação. Eu estava a fazer um trabalho que eu considerava valoroso no Sub-23 e na altura sai o Mister João Eusébio e entra o Mister José Mota. Eu senti que efetivamente não havia ali a oportunidade para mim. Estamos a falar de um treinador como o Mister José Mota, que tinha, ainda por cima, tinha treinado Leixões, tinha subido divisão de Leixões no primeiro, à Primeira Liga, tinha treinado Leixões na Primeira Liga, ou seja, estamos a falar de alguém com peso no clube. Eu sabia que ali não havia caminho para mim. Pronto, e acabei, e depois, como eu senti que essa oportunidade não chegou, juntou-se ali o facto do campeonato não ter acabado da melhor maneira possível, acabou ali com uma série de confusões, e eu acabei, já disse isto, acabei por me desiludir com aquilo que eu queria. E chegou a pensar em deixar o treino? Não, por mim, eu na minha cabeça, estamos a falar... Lá está, não sou, pareço, mais uma vez volto a dizer, pareço acabado, mas não sou assim tão velho quanto isso. Mas na minha cabeça eu não conseguia justificar o facto de eu não ter sido campeão. Eu dizia, olha, abdiquei tudo a minha vida, trabalhei mais com os outros, trabalhei de manhã à noite, nós merecíamos ter ganho. Do outro lado, acabaram por ganhar quem efetivamente acabou por ser melhor, porque hoje em dia consigo, se calhar, aceitar isso. Ganhou quem tinha que ganhar, na altura o Estoril, liderado pelo Vasco. Sim. Era uma rivalidade sempre muito intensa, top. E eu acho que na minha carreira essa foi um momento muito importante, porque é quando eu decido desiludi-me, desapaixonei-me, disse não, ok, não quero mais fazer isto, não quero estar no treino, não quero fazer algo que eu possa controlar, quero controlar eu o meu destino, não quero estar nas mãos não quero que este resultado ou aquilo possa acontecer ou porque me tiraram os jogadores do último jogo, ou porque na semana que antecedeu havia 3 jogadores que não treinaram porque estavam vendidos, não sei, ou seja, um conjunto de situações que tu não controlas, mas que tens que aceitar, porque é assim que as coisas funcionam hoje em dia. E então desiludi-me e acabei por tentar fugir ao inevitável, não é? Porque é uma altura em que eu saio, decido, numa fase inicial vou para casa e depois surge o convite para ir ao Estrela. Ainda teve para ir ao Académico de Viseu. Antes disso. Ou seja, acontece isso nessa época, há ali uma altura em que é na passagem, é quando entra o Mister José Mota, e surge efetivamente o convite do Académico de Viseu. Pronto. E eu digo que efetivamente, eu olho, digo assim, quer dizer, eu gosto de estar aqui, estou no clube, estou no meu clube, mas efetivamente eu tenho que seguir carreira, e o Académico estava na segunda liga também, ou seja, eu não tive a oportunidade de me estrear aqui na primeira equipa, eu se calhar tenho que seguir para o outro lado. E depois, na altura, o presidente, o André, falou comigo e disse-me que não, que confiava em mim, que queria que eu ficasse para acabar a época no Sub-23 e que no futuro contava comigo. Pronto, e depois acabei por
acabei por nem terminar a época, não fiz a taça revelação, taça porque revelação. a seguir ao jogo de Estoril, efetivamente, tinha sido um desgaste tremendo a época. E eu tinha falado, chegámos a um acordo e disse, olha, preciso também descansar um pouco. E também acabou por viver um bocadinho ali, os mídias, as redes sociais foram um bocadinho injustas consigo. Como é que foi viver também isso e sentir o impacto de uma frase que é mal interpretada o que é que pode e que gerar? repercussão é que isso, ver tudo aquilo que foi gerado à sua volta? Olha, sinceramente, eu vou-vos dizer, foi muito duro, porque eu sou o patriarca da minha família. Ou seja, na minha família eu acredito muito que eu tenho que os proteger, que eu tenho que cuidar deles, que eu não posso mostrar fragilidades, que eu não posso... Pronto. E foi algo duro porque acabou por os afetar. Não é? A exposição pública e a dimensão de algo que efetivamente não correspondeu à verdade. Não é? Por muito que tu digas que não era isto que tu querias, ou seja, que deturparam algo que tu disseste, não é? E tu vês que não adianta, porque quanto mais tu tentas explicar, mais as pessoas levam para o lado que querem, porque basta nós abrirmos hoje em dia as redes sociais e percebemos que a quantidade de fake news ou seja... E num clique chega a milhares de pessoas que interpretam. Eles vão buscar aquilo que vendem. Eu vou só dar um exemplo, porque é um assunto que eu não... Efetivamente está bastante arrumado. Mas aqui era mesmo para percebermos o impacto que isto tem nas pessoas e no futebol. Mas tem muito. Se não fores forte, tu corres o risco de dizer assim, olha, não estou para isto. Pois é, isso mesmo. Eu, para teres noção, na altura eu tive pessoas que vinham falar comigo e eu tinha o cuidado de explicar o porquê de acontecer, justificava por A mais B como é que as coisas aconteceram. E as pessoas diziam assim no fim, olha, ok, mister, a gente até entende isso, eu acredito, mas efetivamente isto é uma luta nossa antiga e então vamos usar isto quase como bandeira de... Ou seja, diziam-me na cara, ok, eu acredito em si, não tive nada a ver, mas vou pegar neste exemplo que não é verdadeiro para travar a nossa batalha, porque é algo que não se fala tanto. Ou seja, pronto, e acabou por ser um bocadinho isso. Mas serviu para me fortalecer. Sempre. Claro. Hoje em dia sou alguém que lido muito bem com... porque já mentalizei, eles vão falar sempre bem, ou vão falar sempre mal, aconteça o que acontecer. Sim. Luís Castro, o mister, ainda há pouco tempo dizia isso quando passou pelos Chaves, que havia um adepto que estava constantemente, vai-te embora, vai-te embora, vai-te embora. E no ano a seguir, quando ele voltou lá para outro clube, traidor, foste embora. E isso também me acontece de forma regular. E os treinadores sofrem muito isto, um dia são heróis, no dia a seguir podem ser vilões, não é? Ou seja, eu tenho pessoas, claramente, que no estádio são capazes de criticar, nas redes sociais, e depois são capazes de mandar uma mensagem privada, olha, e depois conhecem a pessoa. Eu falo porque eu sou alguém, lá está, o que eu digo, falávamos em off sobre isso, é difícil alguém vir falar comigo e eu não falar, eu tenho essa capacidade de me aproximar das pessoas e dizer, afinal isto não é nada do que aquilo que nós imaginávamos. E afinal isto, afinal é difícil, afinal havia uma justificação para isso. Não quer dizer que a gente esteja sempre certo, mas é muito isso. Muito bem, e depois segue-se aqui esta transição para o Estrela, e eu queria me focar, porque quer no Estrela, quer no Leixões, trabalhei muito perto do curso Sub-23, que é um escalão que foi criado não assim há tanto tempo, e eu queria que refletisse um bocadinho sobre a importância desse escalão, sobretudo para equipas que não têm equipa B, e a importância da Liga Revelação e dessa competição para promover e para facilitar a escada do jogador jovem até equipas principais. E de participar na conquista da vitória. E participar na conquista, nesse caso, um sentimento também de... Eu acho que, primeiro, eu sou alguém que tenho um orgulho tremendo de ter vindo do futebol de formação. Acho que se trabalha muito bem no futebol de formação e a prova está aí de que tem muito bom treinador que aprendeu muito na formação, que evoluiu na formação. Já se trabalha bem, cada vez melhor.
Antes do Sub-23 de Leixões também já tínhamos feito um bom trabalho com o Mr. Rui Borges, na altura, não o Rui Borges atual, no Sub-19 de Leixões tínhamos ficado em 3º lugar no Campeonato Nacional de Júniores, Sub-19, que era algo bastante difícil. Se tivermos em consideração Desporto, Benfica, Sporting, Braga, um clube como o Leixões ficar na altura, já era ali indicador que estávamos a trabalhar efetivamente bem. Depois dá-se essa parte do Sub-23 e o Estrela acabou por ser um pouquinho também a prova de que está aqui. Ou seja, pronto, eu também quis mostrar que efetivamente aquilo que tinha acontecido no passado não tinha sido a casa e que conseguimos acabar por ter sucesso. Eu não, lá está, estava muito perto da equipa técnica, foi uma equipa técnica moldada por mim, trabalhada por mim, contratada por mim e acabamos por conseguir também esse título. O que é que eu acho em relação aos Sub-23 e a essas equipas? Acho que são muito importantes, muito importantes. Porquê? Porque a passagem do Sub-19 para o... Cada vez menos, atenção, porque eu sinto que hoje em dia os atletas que vêm da formação vêm mais preparados, vêm mais... mesmo do ponto de vista físico, era algo que antigamente se tinha alguma dificuldade quando saísse dos júniores, o jogador ainda não vinha preparado para... Hoje em dia já não, temos miúdos com 15, 16, 17 anos que chegam aos júniores e já são autênticas máquinas, muito também a qualidade do treino, nós hoje, se formos aos clubes grandes, a partir dos sub-15 já treinam com GPS, já têm uma questão de ferramentas que lhes permite cada vez mais aprimorar e melhorar o processo de desenvolvimento dos atletas. Mas acho que sim, acho que é muito importante. Sinto que a competição em si está a mudar um pouquinho. No meu ano, no primeiro e no segundo ano, sentia que o tipo de atletas que estavam ali tinham outro tipo de condições, eram atletas, ou seja, toda a gente queria fazer um bom trabalho e os atletas eram atletas já mais preparados. Hoje em dia acabam por, em função das equipas B também, e com a criação da própria Liga 3, onde eles acabam por saltar algumas etapas e estão cada vez mais, as equipas colocam jogadores mais novos a jogar na Liga Revelação. O que acaba também por ser interessante, porque os atletas vão evoluir de forma muito mais gradual. Agora, é importante porque eu considero que uma das coisas mais importantes no atleta, no seu desenvolvimento, tem a ver com a gestão de expectativas. Okay? Nós temos atletas que com 18, com 19 anos, já acham que, com 17, acham que vão ser... Mas as pessoas esquecem-se que com 17, 18 anos vem o primeiro grande relacionamento, desilusão amorosa com a namorada do liceu, ou seja, e ele não tem essa capacidade para gerir isso com uma carreira que se quer tão profissionalizada já naquela idade. Ou seja, nós com 30 gerimos de maneira diferente. Eles têm 18, não deixam de ter 18 anos. Sim. Não deixam de ter a namorada que vai para a discoteca com as amigas, a geração dela que é perfeitamente normal e natural, e ele não pode ir porque tem jogo. E já tem um jogo a um nível alto. Ou seja, ou se joga à quarta-feira, depois tem de treinar o resto da semana com a equipa principal. Ou seja, quase que não saem daquele loop de treinar. O Tiago Gabriel, eu lembro perfeitamente, hoje em dia está no Lecce na Série A, e fez 40 e muitos jogos numa época. Ou seja, porquê? Porque jogava na equipa B ao domingo, jogava à terça no Sub-23, treinava com a equipa A, ou seja, às vezes havia um mês em que ele não tinha um dia de folga. Ou às vezes nós tínhamos que lhe dar folga só a ele e não aos outros. Ou seja, não é fácil gerir isto, e depois nós também, é outra coisa que é difícil e que nós não podemos fugir a ela. Nós estamos na era da comunicação. Nós temos um telemóvel em que a informação é demasiada, na minha maneira de ver. O treinador dá uma dura no jogador, ele chega ao balneário e tem não sei quantos seguidores a dizer que não, tu és o melhor do mundo. Sim. Tem os agentes a dizer não, esse gajo não percebe nada. O treinador não percebe nada disso, tu é que é. Quem tem razão és tu. Quem tem razão és tu e não sei o quê. E então torna o teu trabalho bem mais difícil. Como é que se gera essa, pegando na pergunta do Afonso, como é que se gera essa irreverência? E depois também, porque eu acredito que
um jogador com 18, 19 anos pode até estar no auge da sua força física, não estará da técnica nem da experiência, mas como é que se gera expectativas e a irreverência deste jogador quando olha para o sénior de 30 e tal anos, que se calhar ele acha que já faz melhor do que ele, mas que se calhar não faz, e depois se mete outra questão, que é, este tipo com 30 e tal anos ganha muito mais que eu, e eu devia estar a jogar no lugar dele. Como é que se gera isso? É difícil, Mas acontece isto, acredito que sim. acontece das duas maneiras. Acontece o efetivamente ele jogar mais que esse, porque acontece também. Sim, sim. Eles serem melhores. E eu, por exemplo, isso é algo que para mim não tenho grandes reticências em relação a isso. Eu trabalho escalões qualitativos e não etários. Se ele tiver capacidade, tem 18 anos, eu não quero saber, vai lá para dentro, se é melhor que o outro. Sim. Se treina melhor. Treina melhor, percebe melhor o jogo. Tiago Gabriel foi um desses exemplos, não é? Sim, agora, isto contado, lá está. Eu gosto muito de dar exemplos também porque acho que é produtivo. Quem nos ouve é mais enriquecedor. O Tiago Gabriel, para vocês terem noção, antes de começar, houve uma altura em que ele não estava a jogar e quando nós tínhamos perdido com o Estoril em casa, em que ele tinha dado 2 casas tremendas. Em condições normais, qualquer treinador chegava lá e dizia assim, olha, tens o ferro, tínhamos só o ferro no banco. Campeão nacional pelo Benfica, o ferro, pronto. E jogava o Tiago Gabriel. E ele naquela altura tinha que sair, ou seja, e tu tens de ter uma conversa com ele. Nós fomos fazer um jogo de treino em que eu tinha-lhe dito a ele, olha, Tiago, come arroz com feijão, porque quem come arroz com feijão come sempre. E ele, isto não estou a perceber, não. Arroz com feijão, amigo. Depois a seguir já colocas uma picanhazinha, já um abacaxi, mas arroz com feijão eu só quero, olha, tu és forte, és rápido, ganha-me os duelos, recebe, entrega, dá solução, afunda, cria linhas de passe, sempre ligado, apoios direcionados, não facilites. Se fizeres isso, para mim está perfeito. Eu não preciso que tu saias a driblar, que metas espaço interior. Não preciso disso, eu não quero isso. Não precisas. Quando estiveres apertado, tens a diagonal do lado contrário, joga por fora. Nós fomos jogar ao Mafra, um jogo de treino, e eu disse a ele, Tiago, entendeste-me isto? Pronto, se fizeres isso, tu vais continuar a jogar. Porque já na altura nós tínhamos também uma necessidade de o promover para ele poder sair, porque era importante, era um ativo importante para o clube. E nós fomos, ele aos 10 minutos faz um passo interior, o médio está com os apoios completamente paralelos a receber, ele bola, já não sei se era o Paulo Moreira, e dá roubo de bola, transição, quase que dava gol. E eu fiquei em modo, imagina, jogo daqueles, era aquilo, nós íamos dar 3 dias de folga, e então marcámos um jogo de treino, e eu, pronto, vai ter que ser. Tiago, chega aqui, se faz favor. E ele assim, ele com aquele tamanho, chega aqui, sai. E ainda por cima depois estavam os outros no banco, disse, sai, senta aqui ao meu lado. E o treinador adjunto, olha, é para meter alguém. Não, ficámos a jogar com 10, não há problema nenhum. Senta aqui, Tiago. O que é que eu te disse a ti? O que é que eu te disse? Não, isto o espaço não é o espaço. Arroz com feijão, amigo. Arroz com feijão, o que é que eu te disse? Eu não quero que tu inventes. Assim, se fizeres mais alguma, não jogas no próximo jogo. Todos já viram. O gajo foi para lá, esquece. Acaba de fazer um treino top. Tipo, não perdia nada. Batia neles, agressivo, duelos, ganhava, não facilitava nada. Chegou. Estás a ver? É isto que eu quero, top. Ou seja, para ir um pouco ao encontro àquilo que tu me dizes, tu tens que acabar por os limitar em certo modo, porque eu já sei que depois ele vai conseguir ligar por dentro. Eu dizia muitas vezes, as primeiras ações, os 5, 10 minutos, ações simples, ganha confiança. Ganha confiança, não facilites, ganha confiança a seguir, porque ele depois tinha essa capacidade. Eu sei que ele depois o ia fazer. Acaba por ser um pouquinho isso. Tive outro episódio super engraçado com ele, em que ele não estava a jogar, foi jogar a equipa B, falha contra o Serpa, falha um penalti. Depois marca um gol de cabeça e na semana a seguir andava ali meio... E eu... Olha, o que é que se passa? Já assinaste pelo Real Madrid? Andas aí meio... Pavão. É que, amigo,
Então pronto. Porta direitinho, mas é um bocadinho isso, é gerir essa expectativa, não... E essa reverência, né, dessa idade, não é? Que é fácil muito deslumbrar um bocadinho. É muito importante a questão. Por exemplo, eles quando cheio de estilo e carro, eu não sou um pouquinho assim, não é? E é muito difícil, mas cabelo pintado e não sei, fico logo doente. Pá, não, amigo, quando ganhas milhões, tu pintas como quiseres o cabelo. Aqui é para andar. Não que eu tenha alguma coisa contra isso, não tenho, mas efetivamente eu sinto que numa geração em que eles ligam passando a redundância, o YouTube, e têm acesso a tudo e mais alguma coisa, é fácil eles quererem replicar aqueles comportamentos. Sim. E não são. Eu sinto que aqueles que são mais terra a terra acabam por efetivamente mais tarde conseguir ser mais regulares e atingir os seus objetivos. E como é que se passa a mensagem depois quando os jogadores já têm estatutos diferentes? Teve lá o Nani, o Jovane, o Ferro, Alan Ruiz, ou seja, aí acredito que já não possa ser tão paternal, não é? Não, eu acho que os jogadores, independentemente do estatuto de cada um, eu acho que eles têm que perceber quem é que está deste lado e que existe uma liderança forte. Os estatutos a mim dizem-me zero. Eu já sei que não vais comprar guerras. Normalmente, ou melhor, vamos lá reformular isto. Se um jogador tem estatuto, normalmente chegou onde chegou, foi porque traz com ele uma bagagem de bom profissional, sabe o que é preciso fazer para andar a top, ok? Por isso, eles vão perceber o seu lugar na equipa, não é? Uhum. E se de antemão tu lhes passares esse tipo de responsabilidade, com o Alan Ruiz, eu não posso pedir ao Alan Ruiz para treinar os treinos todos com a mesma intensidade com que treina um jogador de 18, 19, 20 anos. Primeiro vai-se rasgar. Não é? Uhum. Agora, eu preciso que ele esteja bem mentalmente para depois chegar lá dentro dos momentos decisivos e conseguir fazer aquilo que ele faz melhor, que é decidir. Por isso, era um jogador com quem eu tive uma relação excelente, fantástica. Às vezes precisava de lhe dar mais um dia de folga para ele poder fazer as coisas dele de forma natural. Sabia que às vezes quero treinar. Não, é melhor ficar lá no posto médico mais um dia, descansa, recupera bem, porque precisava de recuperar mais um dia com os outros. Perfeitamente normal. E Jovane e Nani, que foram dois jogadores que chegaram basicamente na mesma altura, o Jovane um bocadinho antes, achou? Diferente. Jogadores em fases... Com outra bagagem, sim. Diferentes. Em termos... Estamos a falar do Nani. Desculpe interromper, mas o Jovane depois até começa a jogar mais por dentro, mais médio centro. O Nani, estamos a falar de um monstro sagrado. Sim. Foi o último ano dele. Sim. Foi quando ele terminou a carreira e num ano muito difícil do ponto de vista pessoal. Chegou e ajudou enquanto pôde, mas efetivamente depois dá-se a questão familiar ligada ao pai, ao falecimento do pai e até mesmo depois a mãe também as coisas não correram muito bem e acabou por não poder fazer as coisas da melhor maneira possível porque isso saiu ao meio. Sim. O Jovane, estamos a falar de ele já tem 26 para 27, mas de um menino. Ou seja, qualidade extraordinária. O Jovane mostrou-me coisas em que eu percebi o porquê dele ter toda a gente falar do Jovane. Seja em treino. Agora, pronto, chegou numa fase em que tinha jogado muito pouco nos anos anteriores. Precisava claramente recuperar a confiança. Não é? Precisava de voltar a ter a alegria de jogar. Não é? Eu já contei isto sobre ele. Houve um jogo em que ele falha um penalti, nós a jogar em casa e a bancada começa a bancada dos nossos adeptos a cobrar do Jovane e ele ao intervalo estava a chorar no balneário. Ou seja, estamos a falar do Jovane, tinha ganho títulos pelo Sporting, já tinha jogado, tinha estado na Lazio, eu disse-lhe a ele, disse amigo, estás a chorar porque brinquei com ele para lhe levantar moral, disse, Jovane, és bonito, tiras a roupa, parece um deus grego, jogas pesado, olha, tens uma família incrível, tens dinheiro, já ganhaste uma pipa de massa, tu, amigo, estás a chorar porquê? Ou seja, efetivamente no ano seguinte, esta época,
Acabei por lhe dar a braçadeira, acabei por lhe dar mais responsabilidade e penso que foi um fator determinante para ele recuperar aquela confiança que ele necessitava para voltar a ser o jogador que foi. Perceber também que se calhar já não seria um extremo como como fazia antes, com a disponibilidade física, mas que percebeu o jogo de maneira diferente, que tinha outro tipo de vontade para ficar com a bola, para decidir, para tomar boas decisões, para perceber o jogo, criar superioridade mais no espaço central, e acabou por correr bem na minha maneira de ver, porque efetivamente ele ali acabou. E é uma peça fundamental no Estoril. É alguém que. Ele, a par de Paulo Moreira, talvez sejam duas peças fundamentais. Gosto muito. Já o Paulo foi o primeiro jogador. Eu contratei o Paulo. Uma confirmação de Porto, não é? Em janeiro, na altura ainda era o Sérgio, treinador, contratámos o Paulo em janeiro. Para a época seguinte, foi o jogador que contratámos com mais tempo. Ainda jogava ele no Varzinho. Sim. E efetivamente veio-se a revelar um jogador que eu aprecio muito particularmente. Mas, falámos do Giovane, o Giovane e o Ferro têm situações um bocadinho semelhantes, não é? São jogadores que tinham tudo para ter uma carreira ascendente e acabam por não confirmar esse potencial. O que é que, como quem treinou de tão perto, o que é que acha que lhes faltou para chegarem aos voos que se lhes antevia? Eu acho que teve um pouquinho, não podemos tirar da equação a parte das lesões, que acabaram por atrasar ali um pouquinho o desenvolvimento deles. Porque são jogadores diferentes. O Giovane, claramente, é um jogador que precisa de muita confiança. E carinho, eu vi dizer numa conferência de imprensa isso. Precisa de carinho. Já o Ruben Amorim tinha dito isso no Sporting. Ele tem 26, 27 anos, não é? E eu disse que é um menino, porque é dos mais brincalhões, é dos mais... eu este ano, ele era dos últimos a entrar dentro do campo ao treino, se bem que, ou seja, os colegas juntam-se todos para entrar e passado 3 segundos vem ele e às vezes ainda vinha a tirar ali qualquer coisa que se esquecia e sabia que se eu visse, se eu apanhasse ali vinha com o cordão meio desapertado. Ou seja, são aqueles pequenos comportamentos daqueles miúdos, 19, 20 anos, ainda efetivamente foi pai há relativamente pouco tempo, veio ajudar também, acho que amadureceu. E precisa de carinho, precisa de que alguém que acredite nele, que lhe diga efetivamente, vai lá para dentro e rebenta com eles, amigo, ajuda, leva a equipa, carrega a equipa, precisa dessa responsabilidade. Porque o resto está tudo lá, não remata bem, é forte fisicamente, é bom profissional, não, treina bem, é aquele jogador que temos que lhe dizer, Giovane, fora daqui, calma, não exageres, porque ele acha que quanto mais treinar e mais vai estar mais preparado. Não tenho a apontar nada. Em relação ao Ferro, acho que teve muito a ver também com as questões das lesões que ele acabou por ter. E confiança, talvez. Também, estamos a falar de que a tal gestão de expectativas, não é? Exato. Lembro-me que na altura se falava, era do Ferro, não era do Ruben. Exato. E era o Ferro. E de repente tu vês, ultrapassaram-me pela direita e eu nem dei por ela. E agora? Agora, amigo, tens que correr atrás, e basta vir uma lesão naquela altura e tu já estás a outro degrau atrás. E é preciso seres muito forte psicologicamente para ires. Mas curiosamente também era não sendo capitão oficial, mas era um dos jogadores que eu tinha muito boa relação. Não é fácil. Eu tive uma conversa com ele em que lhe disse isso. Ferro, eras tu que merecias jogar, mas o miúdo vai continuar a jogar porque em vez tem que poder sair, valorizar, sim. E ajuda-me nisto, que depois ele disse-me isto, estou aqui para ajudar, sou mais um para ajudar, não conto comigo. E efetivamente depois bateu tudo certinho, o Tiago acaba por sair, ele entrou e joga sempre e acabou por fazer. Sim. Penso que também em função dos últimos anos acabou por ser um jogador que acabamos por conseguir recuperar para voltar a estar a um nível alto. E eu acho que ainda vai muito a tempo ao contrário do Giovane, que parece mais menino, o Ferro
parece mais carcaça, porque parece que já sabe tudo, já... E sabe, efetivamente não parece que ele sabe. Já gera melhor, já... Mas em termos pessoais, tanto um como o outro, 10, nota 10. Gosto muito dos dois. Mantenho uma relação excelente com os dois. E há uma frase que eu, quando estava a preparar o episódio, gostei muito e que também mostra um bocadinho como é a sua relação com os jogadores, que é no fim do jogo, diz: o Pinho não gosta de ser aos 60 minutos, o Kikas também não, saiu com azia. Mas ele já sabe como funciona, e à ida para baixo, paramos na farmácia, compramos uma caixa de Reni e isso passa. Isto mostra muito bem a forma como lida com eles. E também perguntar-lhe como é que lida com estas azias que mostram um bocadinho o espírito competitivo dos jogadores, não é? Mas que efetivamente às vezes eles ficam muito chateados, não é? Nenhum jogador gosta de ser substituído, mas isto tem muito a ver com a minha maneira de ser e estar com eles. Eu tenho este tipo de relação frontal com eles. Abertura para... Eu vou-vos confessar, aconteceu isto com o Giovane, estávamos a falar de Giovane. Um jogo qualquer, nós estávamos a fazer análise para o jogo, e eu estava lá com o apontador, nós no auditório, os analistas a passarem e eu paro, não é? Malta, o que é que aconteceu aqui? Digam-me lá, aquela descoberta guiada, o que é que acham que nós podemos ter feito melhor aqui? Tal e este. Ou seja, e o lance passava-se do lado contrário e era uma situação de género em que o nosso lateral não encurtou no extremo, a linha defensiva não estava alinhada, não deram passos em frente, o médio também não fechou bem, corredor central. Ou seja, havia ali muito por onde explorar. Muita coisa por onde explorar. Mas eu queria chegar ao Giovane que vinha a recuperar a passo, do lado contrário. Ou seja, ele acabou por ter pouca influência. Não tinha ali grande influência. Mas eles sabem que, efetivamente, ali toda a gente defende, toda a gente trabalha, porque eu não sei se aquela bola vai bater no poste, vem para a entrada da área, se dá uma segunda bola, não, e ele nessa altura já deveria de lá estar. Então eu era de género, puxa para trás, outra vez, não é bem isso, não é bem. Giovane, e aqui? Depois, estás a brincar comigo, um jogo ainda por cima, acho que tínhamos perdido, estás a brincar comigo, aqui, mas que é isto, afinal aqui? A passe, que era... e era um dos jogadores que jogava sempre, tinha mais moral, ou seja, eu nunca me inibi de lhes dizer, fosse quem fosse. Ser frontal. E a maneira como eu vejo o jogo é muito isto. Eu ainda hoje estava, antes de vir para cá, estava a ver um jogo da Liga 2, que era o Académico de Viseu, ganhou 3-2 com o Lourosa. O Lourosa estava a ganhar 2-0. E eu estava a ver e o Académico de Viseu fez 3 substituições. Ou seja, uma equipa está a jogar com 10. Na teoria, eles vão ter que dividir a perda daquele elemento. Cada um vai ter que correr um pouquinho mais para fazer face ao déficit numérico dentro do campo. E o treinador abdica de fazer 2 substituições. Ou seja, isto para quem é conservador no que toca à análise do jogo, mas este gajo é um burro de primeira, então quer dizer, tem homens frescos no banco e acaba por... Não é algo normal, mas é algo que eu aceito com a maior das normalidades, porque se o treinador o fez, foi porque viu, ele não quer perder o jogo, não queria perder, ele percebeu que efetivamente ou não tinha alternativas para o momento, ou os jogadores já tinham encaixado os que lá estavam a corresponder. Estavam bem, não tem por que fazer. Isto acontece na parte inversa também, que é o quê? Eu, ao intervalo, se a equipa não estiver a jogar e eu achar que eu tenho 2 alternativas que me vão dar melhor resposta, não tem por que não os tirar ao intervalo. Já tirei o Giovane ao intervalo também. E tirar antes do intervalo, é sempre aquela... Também, eu acho que é assim, convém termos um pouquinho de sensibilidade, que é fazer uma substituição aos 40 minutos. Para matar o jogador e não tem grande proveito. Eu tenho que perceber o que é que vai acontecer à frente. Agora, se efetivamente no plano estratégico aquilo não está a correr como nós definimos, ou se o jogador não está a fazer aquilo que nós definimos, eu quando vou para um jogo eu levo um plano A, plano B, plano C, eventualmente. Ou seja, a nossa ideia é isto. Eu já sei que em condições normais, aos 60, posso ter este para meter por aquele, e eu levo mais ou menos... Pronto, as substituições podem andar à volta disto, à volta daquilo.
Eu sei que se calhar a malta pensa, este gajo agora olha para o banco e diz, olha, vais entrar tu. Não é assim, efetivamente. Não acontece. Nós, em função do adversário, nós sabemos os jogadores que vão ter mais desgaste, que aguentam mais, que aguentam menos. Sabemos normalmente a partir de que momentos é que eles começam a quebrar. Então levamos sempre um plano definido. Existe um plano. Esperamos nós que a maior parte das vezes eles corram bem, mas há alturas em que não vai correr. E eles têm que estar preparados para poder sair ao intervalo, mas na semana seguinte ser titulares outra vez. E que importância dá ao feeling nesses momentos? Porque tem o plano A, plano B, mas às vezes há uma expulsão aos 15 minutos e não há plano para isso. Eu acho que isso tem muito a ver, é o skill do treinador. Há coisas que é de treinador. Não é? Há coisas que tu sentes num jogador para aquele momento, ou seja, tu tens esta ou aquela ideia, mas efetivamente naquele momento já aconteceu, não vos vou dizer que não acontece, já aconteceu, olha, a ideia é entrar aquele, mas não, por isto ou por aquilo eu senti que o outro, olhei para o jogador e senti que estás preparado, não, então não vais lá, vai ele. Ou seja, mas normalmente nunca... Nós seguimos um plano. Normalmente eu gosto de seguir algo que... O jogo para mim é o culminar de... ou seja, nós temos a semana de treino para trabalhar os cenários. E é no jogo que nós vamos fazer aquilo que trabalhamos. Chegar lá e fazer algo que não está definido, não está trabalhado, não é algo que eu vejo com bons olhos. Normalmente... Nós levamos os planos e decidimos seguir. Obviamente depois acontece sempre alguma coisa e temos que mudar, temos que ajustar e muitas das vezes até boas surpresas acontecem porque tivemos que ajustar aqui nesta situação. Olha, afinal era lateral esquerdo a vida toda, afinal jogou como central pelo lado esquerdo e descobrimos ali no central. Ou acontece muitas vezes isso. É como o Ruben Lima, por exemplo. Eu Ruben Lima, olha, eu posso-vos, não é inconfidência nenhuma, nós perdemos o Amin a uma semana de começar o campeonato. E o Amin era o nosso capitão, posição 6. Sim. E nós na altura estávamos a jogar com 2 no meio, o Jovem à esquerda, o Yanis à direita, já não me lembro, eventualmente. E sai o Amin, nós acabamos por perder... Uma das nossas referências era o Amin e o Paulo, que jogavam um 6-8, o Paulo um pouquinho mais à frente. E curiosamente não tínhamos extremos verticais, como eu gostava de... Tínhamos o Giovanni, que não era extremo vertical, o Yanis, que não era também. E no jogo, fazemos um jogo de treino com o Al Nassr, e nesta semana... era algo que nós tínhamos vindo a falar, estamos a chegar às últimas semanas da pré-época em que começamos a trabalhar o nosso plano alternativo, que andava à volta de um 3-5-2. Ou seja, acabamos por puxar o Marcos para dentro, o Marcos e o Giovanni, que nunca foram médios, ou seja, sempre já o Paulo, que era o nosso único médio de referência, que acabava por ser a 6, que era uma função que ele já tinha feito lá atrás também na formação, e bem, e aquilo correu muito bem, Um episódio super interessante nesse treino, eu próprio, o João Félix, nós estávamos ali à beira do banco, ele passou, ao mister, o Paulinho, que a falar do Paulo, joga muito, não joga? Eu, joga ele e jogas tu também. ou seja mas... Ou seja, para vocês verem, e aquilo correu bem. E acabou por implementar o 3. Sim, e eu olhei para aquilo, nós à noite dividimos o grupo, à noite fazemos um jogo de apresentação também com o Farense, em que levamos muitos miúdos do Sub-23, mas eu posso-vos confessar que à noite já nem quis trabalhar o 3-5-2 à noite. Porquê? Que era para não dar ideias ao nosso primeiro adversário, o Estoril, porque se eles analisassem... Ou seja, nós mantivemos a estrutura anterior, mas posso-vos dizer que logo ali fui para baixo a ver o jogo no autocarro e fiquei com muito Até porque o plantel do Estrela depois, na pré-época, não se tem jogadores indicados também para aquele tipo de jogo. Foi isso. Os alas também são adequados para aquele tipo de jogo. O Marcos é um jogador que eu acho que claramente cresceu com aquilo. Na altura nós não tínhamos ainda o Kikas,
porque tinha estado fora a pré-época inteira, tinha chegado só uns dias antes também. Acabamos por jogar com o Godoy e o Gastão na frente, Sim, porque em termos de pressão tentámos que fossem eles a matar. Sabíamos que o Estoril ia procurar muito também ligar por dentro, sabíamos que eles tinham essa capacidade e acabamos por trazer mais um homem para dentro e acabou por correr bem. Mudando aqui um bocadinho de assunto ao Mister, eu queria lhe perguntar como é que acabou a ser escoltado por polícia para uma conferência de imprensa. Isso para mim não é muito comum de saber. Nós nunca tivemos a oportunidade de falar sobre isso, mas foi algo completamente aleatório, porque foi num jogo, o nosso jogo no Dragão, em que isto é algo que acontece em, sei lá, 70%, 80% de jogos. Só que já sabemos que quando tu jogas contra um grande, acaba por ter um impacto totalmente diferente. Aquilo teve a ver com umas bocas no final. Eu tinha sido expulso 15 minutos antes, eu nem estava lá no túnel, nem percebi o que é que aconteceu. Mas segundo os relatos, houve ali as equipas a descer, bocas para aqui. Normal, isso aconteceu em Arouca, acontece com o Sporting Famalicão, é perfeitamente normal. Quando o jogo é assim um bocadinho mais quentinho. Não estamos no teatro, nem na catequese. É o que é, futebol gera emoções. Não é? A Ásia, quem ganha está contente, quem não ganha... mas isto seja em que escalão for. E há ali uma série de quesilhas e que, pronto, o clima acaba por estar um pouco quente e eu depois tenho que passar por aquela zona ou por uma zona perto e de forma que ninguém percebeu muito bem, porque é futebol, não é temos que de uma vez por todas erradicar a violência, temos que ser aguerrido, dar aqueles carrinhos, não gostar de perder, ser competitivos sim, mas depois o jogo acaba e nós temos é que ser pessoas, dar o melhor exemplo possível para as crianças que estão em casa, para as pessoas que vão ao jogo, temos que valorizar o nosso produto. E, na verdade, depois acabamos todos por nos dar bem uns com os outros. Seja com o Presidente, isto é... Não é? Às vezes o público acha que a malta depois lá dentro não se pode... E não acontece isso. Não acontece isso. Sim. A malta dá-se toda bem uns com os outros. E, efetivamente, depois, na saída... Eu, na altura, na zona técnica já não podia circular, mas na saída... Tinha ali uma zona onde estavam ali, efetivamente, alguns adeptos do Porto, mas numa zona muito mais... reservada, penso, familiar, jogador, ou seja, aquilo raramente é impossível acontecer alguma coisa ali. E eu estou a sair com o nosso diretor de imprensa, com o próprio diretor da segurança e efetivamente 2 agentes de acompanhar e teve impacto porque eles entraram, porque sim, e as câmaras filmam tudo. Só isso, acho que, ou seja, acabou por ser, depois eles perguntaram-me e eu, pronto, estava com aquela azia de ter perdido o jogo e acabei, acabei por desvalorizar um pouquinho. Olha, perguntei-lhes a eles, mas acho que não teve relevância nenhuma, não tem a ver com... Foi só porque é curioso acabar com a polícia lá está, mais uma vez, focou-se muito no que não interessava, focamos muito no extra-jogo, não se falou de jogo. Se calhar nessa conferência não se falou sobre a nossa prestação, sobre o facto de termos permitido muito pouco ao Porto naquele jogo, termos sofrido um golo de bola parada em que a bola bate dentro da nossa área, num lance perfeitamente controlado. Acho que acabamos também por fazer aí um bom jogo. Sofremos o segundo golo numa altura em que, mesmo com 10, colocamos o Dramé a ponta de lança, ou seja, não se falou sobre o jogo. Sim. É raro se falar sobre o jogo, fala-se porque não vende, a verdade é essa. E na segunda volta ganharam ao Futebol do Porto, em casa na Roleiro, também foi um resultado histórico. Acabou por ser uma vingançazinha. Já agora, por falar de Porto, também gostava, por ser que é uma referência para si, gostava que nos dissesse porque é que se revê tanto em Sérgio Conceição e no seu trabalho. Não, atenção, eu... No bom sentido, acho que não é assim. Não, eu vou ser completamente transparente. Primeiro, acho que estamos a falar de um treinador top. Um treinador que conseguiu envolver todo um clube à volta dele e estamos a falar numa altura em que o Porto, se não me engano, atenção,
Não é algo que eu tenha a certeza, mas esteve sobre o fair play financeiro, Sim. sem poder fazer grandes E estava há contratações. 4 anos sem ganhar grandes títulos. Acabou por conseguir fazer um grande trabalho e grande valorização. Depois tem a ver também com o facto de, pessoalmente, ter presenciado uma outra situação sobre o Sérgio. Eu fui treinador do filho dele, do Moisés, e é alguém com quem eu nunca tive... Falámos pessoalmente, cumprimentamos várias vezes, mas e posso partilhar com vocês, eu era coordenador no Leixões, e nós temos um miúdo, que era o Vancar, um miúdo francês muito interessante, que rasgou os ligamentos, e na altura, por causa dele ter estado no Nantes, o Moisés tinha vivido em França e falava muito fluentemente francês, e o miúdo estava ali em choque. Ele ajudou, eu fiquei com o miúdo, fomos levá-lo não fomos levá-lo ao aeroporto, não, a ambulância veio, levamos o miúdo para o hospital, e depois eu fui levar o Moisés. E efetivamente, passado pouquíssimo tempo, ele ligou-me, logo o Moisés: "Ó, Mister, olha, estou aqui, o meu pai está a perguntar se eu preciso de alguma coisa, está disponível para ajudar." Ou seja, se calhar estou a cometer alguma inconfidência, mas é o tipo de situações que nunca vai chegar cá fora, ou que não há necessidade de mostrar, mas que revelam muito do que é o homem. Não tinha necessidade nenhuma de fazer aquilo. Agora, efetivamente, depois existe a parte do treinador que eu me identifico com a exigência, com o rigor, com a mentalidade do querer ganhar, do querer competir, quase de não... É o que é. Não é. Claramente o Sérgio não é um treinador que tem muita mídia, que sorria muito, porque efetivamente se o fosse, ao trabalho que fez, certamente... mas pronto, acho que também as pessoas acabam por associar muito também ao que era enquanto jogador, não é? Efetivamente houve uma outra situação em que início eu não me revejo na questão dos conflitos, e não quer dizer que eu não faça, não é? Porque muitas vezes nós fazemos coisas que depois damos assim. Nos arrependemos. Sim. O que é que fui fazer? Tive mal, desculpa, tive mal, não devia ter dito, não devia ter feito, facilitei, mas no calor do momento. Mas sim, é sem dúvida uma referência por tudo isto que eu já disse, por saber dessas situações extra-campo também, mas essencialmente pela qualidade. Por exemplo, no capítulo, alguém que é extremamente forte no capítulo da bola parada, dos esquemas táticos, sempre com algo novo, sempre a preparar muito bem os jogos em função do adversário. Para mim é algo que eu, por exemplo, é impossível, eu adapto muito em função do adversário. O adversário, para mim, na minha maneira de ver o jogo, é muito importante, ganha uma preponderância muito grande. Um dia que possa treinar uma equipa em que eu olho e diga: os meus jogadores são melhores que os outros todos, vou atirar as camisolas para o ar, os 10 que apanharem jogam. Aí eu se calhar não me preocupo com o adversário, não sendo, e tenho trabalhado em contextos em que claramente reconheço que do outro lado existe muito potencial, ou que somos os underdogs, não é? Eu acabo por dar uma grande predominância a isso. E o Sérgio, sem dúvida, é um exemplo nesse capítulo, ou seja, do ponto de vista da competência, para mim é top. E já que falamos de Sérgio Conceição, também temos agora uma composição de treinadores interessante também ao nível dos três grandes. O Mourinho voltou ao Benfica, um treinador estrangeiro no Porto, Farioli, que já esteve no Ajax, foi quase campeão, e depois Rui Borges no Sporting, também num percurso que começou de baixo, muito ascendente, sempre a galgar terreno até chegar a um grande. Como é que analisa estas três diferentes personalidades? Porque são treinadores muito diferentes também. Três excelentes treinadores. Antes do Sérgio, falaste-me do Sérgio, no início da entrevista falámos do Mr. Jorge Jesus, sem dúvida, duas referências, mas o Mr. Mourinho, por todas as razões e mais algumas, eu tenho uns livros todos do Mourinho, porque penso que foi um revolucionário, foi um visionário, veio-nos abrir as portas para todos. A referência do treinador português. Sem dúvida. Não só ao nível da metodologia, mas principalmente ao nível da gestão. Quando falámos atrás da minha maneira como eu me relaciono com os jogadores, e apesar de nunca ter estado presente,
bebi muito daquilo que é o que me aliciava nos livros. Não era, quando jogamos contra esta equipa, jogamos assim, fechamos aqui. Era precisamente perceber como é que ele faz... Liga com os jogadores. Liga com estes, faz estes gajos acreditar que efetivamente eles são mais que o que são. E como é que os prepara para vencer? Como não é que ele vai buscar o Paulo Freire, aquele, e chega à Premier League e é campeão? Como? Não é só perceber do jogo, tem que ter aqui algo mais. Ou seja, e acho que continua a ser, para mim, sem dúvida, top. Por isso, olhar, perguntares-me como é que eu olho para o Mr. Mourinho, das maiores referências, se não a maior, sem sombra de dúvida. Por isso, acho que até mesmo nós não temos, às vezes, acho que não precisávamos de uma dose de consciência, porque a malta critica é muito fácil criticar. Faz lembrar aquela malta que vocês são todos mais novos, mas eu sou do tempo em que Portugal, para ir a uma fase final de um europeu, do Mundial, muito difícil. Ou quando íamos lá de vez em quando, aquilo era uma festa, a malta, as buzinas na rua. Agora, se nós não nos apuramos 1 ou 2 jornadas antes de acabar a fase eliminatória, a fase da qualificação, o treinador não presta, ou seja, e muitas das vezes vemos a malta a criticar de forma injusta. Por isso, termos o Mr. Mourinho aqui connosco acaba por ser só a dimensão que ele traz ao nosso campeonato. É algo estratosférico, sem dúvida alguma. Mesmo em relação ao Ronaldo, a mesma coisa, a mesma analogia. Acho que nunca mais vamos voltar a ter alguém desta dimensão. Acho que só daqui a 100 anos, novamente, se tivermos, não vamos ter, ponto, ou a ter o impacto que ele teve no futebol mundial. E quando devíamos só agradecer e beber e olhar e os olhos brilharem, não, acabamos por criticar, por colocar defeito nisto ou naquilo. Mas pronto, não fugindo. Sem dúvida, o Farioli, uma agradável surpresa, era alguém que eu ia a espaços seguindo, mas não tinha grande consciência do que era o trabalho real, mas uma agradável surpresa, sem dúvida. Acho que encaixa na perfeição com a mentalidade do clube também. Com a filosofia do clube. A filosofia do clube, aquela maneira intensa de encarar os jogos. Futebol, rock and roll. Exatamente. Eu digo isso eu digo muitas vezes isso, que a minha onda é mais na altura do Klopp e do Guardiola, dizer que a minha onda era mais rock and roll, Liverpool. E obviamente gosto muito também. Vem trazer também uma outra nuance que nós podemos explorar, que tem a ver com a globalização do jogo hoje em dia. Não nos podemos esquecer que nós, enquanto treinadores portugueses, estamos muito valorizados e andamos em todas as partes do mundo. Não é? E isto o jogo joga-se com uma bola, o mundo é redondo e nós... Acho que toda a gente se encaixa em qualquer lado, por isso trazer ideias novas de gente de fora também é enriquecedor e está aí a prova dada, que temos um excelente treinador a fazer um excelente trabalho. Já quase que nos esquecemos do que era o Porto, porque conseguiu mudar tudo, não é? Conseguiu mudar tudo e não é fácil montar uma equipa praticamente nova e conseguir trazê-lo para estes índices competitivos e principalmente os resultados que têm tido. Em relação ao Rui, é mais uma história da Cinderela que para mim dá-me todo. É devido a treinadores como o Rui que eu sou treinador também, que eu acredito que possa chegar ao topo. Já tive a oportunidade de jogar contra ele, o privilégio, e disse-lhe isto, dei-lhe os parabéns, porque claramente é representativo de que quem trabalha acaba por, mais tarde ou mais cedo, ter a oportunidade de poder se ingrar. Ele é muito assim, do que eu sinto, claramente é transparente, não engana, genuíno, mas muito competente. Já o era antigamente, já apreciava o trabalho dele do tempo do Vila Franquense, dos trabalhos anteriores, aquilo que fez com o Vitória, com o próprio Moreirense, o trabalho que fez no Moreirense, a equipa que construiu, o legado que deixou para quem veio depois, chegar a um clube com a dimensão do Vitória, com aquela exigência e apresentar os resultados que apresentou. Por isso
estar no Sporting e esta semana, pelo que vi, também estar associado a outros clubes de outra dimensão, pelo menos do ponto de vista monetário, porque da dimensão do clube, às vezes eu vejo aqui certas comparações de clubes, não quero estar a falar nomes porque um dia mais tarde posso vir a trabalhar, mas quando vejo a comparar alguns clubes mesmo que agora estão bem a nível europeu, mas comparar com Benfica, Sporting, não podemos esquecer que aqui também temos dos maiores clubes do mundo. Exatamente. E com muito menos fazemos muito mais. Muito mais. Antes, eu tenho aqui um joguinho preparado para o final, mas eu só queria fazer uma pergunta, porque acho que ouvir a sua opinião também era importante neste tema, até porque foi um tema central com o Ruben Amorim, mas o próprio José Faria também foi alvo de uma participação disciplinar por não possuir o nível da UEFA que era exigido para treinador principal. E a minha pergunta é, como é que vê esta postura da Associação Nacional de Treinadores e, por outro lado, o facto de em Portugal não termos capacidade para responder às necessidades dos treinadores de se formarem e completarem as suas formações? Ora bem, guardaste o melhor para o fim, não é? Como se costuma dizer. Não, eu acho que é algo que tem que ser rapidamente revisto. Eu acho que tem muito a ver com... em todas as áreas, não só no futebol, acho que as competências têm que ser valorizadas, ok? E podemos ver isto por vários prismas. Primeiro, estamos a falar a nível de futebol profissional, por exemplo. Estamos a falar de uma estrutura, de um clube, uma empresa que tem um orçamento de vários milhões de euros. Tem um proprietário, tem um grupo de investidores. Imaginemos que gere 10 milhões por ano, 15 milhões por ano, se formos por aí assim, vamos falar de bem mais. Eu acho que alguém que está disposto a investir 10 milhões tem que ter pelo menos a capacidade de poder escolher quem quer que vai gerir o futuro da sua empresa. Ou seja, eu não acredito que alguém tenha este tipo de responsabilidade e que sabe que efetivamente é difícil as equipas que têm esse tipo de orçamento se manterem na Primeira Liga. Estou a dar o exemplo do Estrela, mais ou menos, não é? Não vai escolher alguém só porque tem afinidade, ou porque é bonito, ou porque sim, ou seja... Tem que escolher alguém com competência à partida, não é? À partida seria isso. O que é que eu acho? Eu acho que deveria de abrir aqui algum regime de exceção, pelo menos para as equipas que participam na Liga, de modo a poderem... Eu não tenho os níveis neste momento... porque eu não posso simplesmente ir estudar para os ter. Isso é que é mais estranho, as participações, tendo em conta que não é por sua vontade, é porque não lhe é possível tirar. É um pouco isso, ou seja, a malta da bola costuma dizer, em condições normais, para tirares o UEFA Pro tens que estudar quase mais tempo, seguir os padrões normais, porque é sempre um outro regime de exceção, que na altura houve vários treinadores que conseguiram abrir umas turmas para eles entrarem, há outros que vão tirar fora. Exato. Tirar fora. Na Irlanda. Tens que estudar quase mais do que para seres médico. Hoje em dia tens um jogador de futebol que termina a carreira aos 35 anos. Hoje em dia até costumam terminar mais tarde. Tu podes te ir formando, mas efetivamente, a partir se tu és um atleta de alto nível, é difícil, tu vais abdicar de 2 semanas do teu clube para ir tirar um curso, tu não consegues fazê-lo. Ou seja, imaginemos que terminas a carreira, vais ter que tirar o curso num ano, estagiar no outro, tens mais outro a seguir. Ou seja, nós sabemos que o futebol é isto, são resultados, são oportunidades e muitas das vezes em 2, 3 jornadas ganhas 2 ou 3 jogos e surge a oportunidade para tu ires treinar para outro patamar. Eu acho que é algo, nós tivemos mudanças há relativamente pouco tempo na Associação Nacional de Treinadores. Eu acho que efetivamente tem que haver um regulamento, porque isto também não pode ser uma selva, e eu acho que do ponto de vista da abertura de inquéritos, a Associação Nacional de Treinadores faz aquilo que tem que fazer, porque efetivamente se existe um regulamento e se há alguém que infringe esse regulamento, eles simplesmente se limitam a cumprir aquilo que são as regras, as normas. Agora, acho que sim, acho que já tinha
abriu ultimamente tem mais cursos, existem mais oportunidades. Acho que é algo que nós a curto prazo iremos mudar e melhorar, porque não basta só dizer que somos bons e temos dos melhores, quando depois não lhes damos condições, não é? Existe aqui outra coisa que é, se vocês se puxarem os últimos 10, 15 anos para trás, antigamente existia um grupo de um leque de treinadores e era muito, ou seja, tínhamos o Manuel José que ia deste clube para outro e depois mudava e eram sempre os mesmos. Efetivamente eu acho que eles perceberam que não vai dar. Agora o que nós queremos é descobrir o treinador mais jovem, mais competente para aparecer mais cedo. Não é? E bem, porque mais uma vez não tem a ver com a qualidade. Sim. Por isso eu acho que é algo que temos que aceitar, efetivamente, porque eles também acho que já perceberam que se consegue de alguma maneira. Não é? Nós temos o caso do João, ainda agora, que está na Primeira Liga, que estava, que fez um campeonato excelente, só pode ser competência, não é? Acabámos o Luís, o próprio Vasco também, o 23, acho que não faz sentido, mas eu estou confiante de que efetivamente com as mudanças que também houve a nível da Federação, a nível da Associação Nacional de Treinadores, acho que se está a encontrar o caminho para melhorar isso. Mister, antes do jogo, para fechar, uma nota só para o futuro, se já teve convites, se não, e o que é que procura neste momento para voltar ao apito na boca? O que é que eu acho? Eu acho que o meu próximo passo tem que ser algo bastante seguro. Tem que ser mais do que a necessidade imediata de voltar ao ativo. Porque neste momento eu estou bem, estou, como tu disseste, a pescar, estou a aproveitar a família, sempre ligado ao jogo, obviamente, sempre atento, mas estou a aproveitar para recuperar, porque sei que mais tarde ou mais cedo as coisas vão voltar outra vez. Mas mais importante do que se já foi abordado ou não, que efetivamente já houve uma outra abordagem, é escolher o projeto certo, porque acho que é isso que vai marcar efetivamente, ou pode marcar a minha carreira. Não tenho esta necessidade imediata de voltar ao ativo. Tive experiências ao nível da segunda Liga, enquanto adjunto, ao nível do Sub-23, na formação também, experiência a nível da Primeira Liga. Sinto-me preparado para trabalhar, seja em que contexto for. Agora, efetivamente, é importante no próximo projeto que seja efetivamente um projeto que não haja surpresas e de que as coisas sejam claras e transparentes desde o início. Escolher bem, porque tenho 39 anos, como tu fizeste questão de falar no início. Apesar de ser novo, também não quero andar aqui a fazer que faço, ou agora vou aqui, agora vou àquele clube, não é isso. Não sou uma pessoa de projeto e quero algo que pelo menos eu tenha a capacidade para poder tomar decisões, de modo a fazer as coisas não à minha maneira, porque acredito que isto é tudo um trabalho de equipa e que toda a gente tem que ser valorizada em todas as áreas do clube, desde o presidente ao departamento de scout e ao diretor desportivo. Acho que é um trabalho conjunto de todos, mas que efetivamente seja algo em que possa haver estabilidade para se fazer um bom trabalho. Tem que ser um clube onde haja adeptos a insultar e com exigência, porque senão também não dá para mim, que eu adormeço muito rapidamente. Muito bem, para acabar um joguinho aqui rápido, vou-lhe pedir aqui uma resposta rápida, vou-lhe pôr situações que lhe poderiam acontecer hipoteticamente com os jogadores e vai-me responder qual seria a sua reação / castigo para estas situações. Queres a resposta rápida que é para eu facilitar, mas... Não, se for preciso, se quiser justificar, pode justificar. Vamos Pronto, lá. então temos um jogador pontual, mas chega cansado e o Mister sabe que ele teve a jogar FIFA até às 4 da manhã. Difícil. Vai ser castigado, obviamente. Vai ser castigado. Que castigos é que gosta de implementar? Depende do dia em que ele o fez. Se eu sei que ele, não querendo perder muito tempo para justificar, teve a jogar até às 4 da manhã, antes do dia do jogo, mais certo é sair da equipa, porque eu vou olhar para ele e achar que ele não está preparado fisicamente para poder corresponder.
Mas se eu sentir que ele está, até pode jogar, mas se calhar se fosse um jogador que eu achasse determinante, até poderia colocar isso ao serviço da própria equipa e ser os próprios colegas, porque se tenho um jogador que é peça fundamental, eventualmente vou chegar lá e vou responsabilizá-lo para com o resto da equipa, e não é por ele ter estado a jogar até às 4 também aquele de certeza que não vai fazer o jogo da vida dele no dia seguinte, ou seja... Lá está. Equilíbrio. Sim. Equilíbrio, perceber o que é que poderia acontecer. Eu tenho um jogador que chega ao treino e traz chuteiras de cores e marcas diferentes. Por substituição. Eu sou supersticioso, por isso não vejo... Podia. Hoje em dia, ainda por cima com as escolhas que há, eu não gosto muito De condicionar as escolhas. bota cor-de-rosa, tudo que fuja ao normal, tudo que desvie o foco do que realmente interessa. Eu quero é que a bola entre lá, que ele passe bem, que remate bem. Quero saber se a bota é rosa, amarela, pá, é um pouco indiferente. Mas efetivamente, se não chega de bota preta, se calhar não vais dizer nada. Se chegar de cor-de-rosa vais dizer, pá, até costumamos brincar, aqui o olho até encandeou aqui, né? Dourada, mas pronto. Este passa. Alguns jogadores efetivamente precisam disso, precisam de chamar o centro de atenção para eles, para se sentirem valorizados, e não vejo inconveniente nenhum. Um jogador que dá uma entrada dura num colega de propósito num treino. Não tem hipótese. Castigo, porque isso pode fazer de propósito em resposta no momento quente, e eu vou perceber porque é que eu fiz, ok? Porque estava na azia, quis reagir. Agora, se for no capítulo de, olha, não, vou lesionar aquele, vou lesionar de propósito, porque não tem hipótese. Isso é faltar ao respeito, é como se fosse uma agressão, e para mim não tem hipótese nenhuma. Jogador que se recusa a ser substituído durante o jogo. Aí esquece, vou buscar lá dentro e meto cá fora. Se fosse treinador do Kepa na altura no Chelsea, quando ele ia lá buscá-lo. Acabou, tem que ser. Eu, por alguma razão, os adeptos insultam mais os treinadores do que os jogadores. Por alguma razão, nós temos que estar de peito, os outros estão sentados. Por alguma razão, nós não resta só recebermos mais que as pessoas normais, entre aspas, não é? Ou mais que a média. Nós temos que assumir a responsabilidade também, e nas minhas hierarquias eles sabem claramente que isso não existe, tem que sair e acabou. Aquelas tangas dos vou bater, está definido, penalti, ele até pode ir, mas depois está desgraçado, não tem hipótese nenhuma. Boa, para finalizar, imagina agora chega a um novo clube e o capitão de equipa vem falar consigo e diz que só consegue treinar bem se tiver a família toda a assistir ao treino, inclusive os putzitos a correr e aos berros ali no meio do campo de treino. Atenção, família é algo fundamental e muito importante. É importante que eu sou daqueles treinadores que possam viabilizar a contratação de um jogador ou não se o extracampo dele não for favorável. Eu prefiro traz a mãe, namorada, porque eu sei que isto vai ajudá-los agora. Ter os miúdos a correr no campo. já ultrapassam. Eu não gosto, por exemplo, sou completamente. Não gosto que vejam treinos sequer, até mesmo dentro do próprio clube, só algumas pessoas em função obviamente, sou presidente, diretor desportivo. Sim. Agora, mais reservado. Estarmos a treinar e a senhora da limpeza andar a passar atrás do campo, ou os senhores da manutenção estarem a ver o treino, não faz sentido nenhum para mim. É um espaço sagrado. O máximo é sagrado, é algo que o próprio jogador sente que tem que estar reservado. Não é ver fantasmas, mas não quero. A informação corre muito rápido e às vezes por muito mal que não seja, não foste mal intencionado, mas depois há aquele comentário, este vai jogar, outro, eu vi, para evitar isso. Acho que a equipa profissional tem que estar blindada ao máximo em todos os departamentos, seja ao nível da comunicação, seja os jogadores são os nossos maiores ativos, são eles que jogam, são eles que tomam as decisões, por isso nós temos que fazer tudo que esteja ao nosso alcance para que eles se sintam bem e confortáveis, desde o senhor que lhes abre a porta de manhã
por muito mal disposto que esteja em casa com a esposa, tem que recebê-los com um sorriso na cara. É assim que eu exijo que seja, porque Bem, eles têm que estar bem. E pronto. é isso, mister. Muito obrigado. Muito obrigado por esta, Espero que tenha por esta gostado. ótima conversa. Obrigado, Espero que eu. tenham gostado tanto como nós e em casa também espero que tenham gostado. Uma vez mais, obrigado por se juntar a nós e por aceitar o nosso convite e desejamos, obviamente, as maiores felicidades profissionais, pessoais, daqui para a frente e que possamos, na nossa futura entrevista, já entrevistá-lo no seu futuro clube, quem sabe, vamos ver. Tudo bom para si, mister. Agradeço, E em agradeço. casa, um abraço a todos e até para a semana. Obrigado, mister. Obrigado. Obrigado, eu. 90+3 é a bola a girar, o quinto com o coto a cruzar e o Rabassa a converter. 90+3, indivíduos sensatos, soltinhos e pacatos até o clima ferver. E à medida que a semana nos vai dando muita trama, é o fora de jogo que está no 90+3.